O caso Oswaldo Eustáquio. Junta aquelas informações que, assim, ó, o STF não vai sair de recesso, o Maia também não quer sair, o Senado também não quer sair. Isso aqui que aconteceu com o Oswaldo pode ter sido, a priori, o que se diz foi um acidente, até o próprio advogado do Oswaldo fala que foi um acidente. Mas independente, sabe, de tudo, isso daqui aí pode encaixar numa forma assim meio complicada com alguns acontecimentos que tá rolando. E o que foi que aconteceu? Ontem, às 7h25 da noite, acho que todo mundo foi pego aí, surpresa lá no Twitter, o perfil do Oswaldo Eustáquio, que ele afirma, né, que não é ele que usa, seria uma assessoria de comunicação, por isso que ele termina seus tweets sempre com Ascom, OX, seria Ascom, assessoria de comunicação do Oswaldo Eustáquio, falava o seguinte, ó, urgente. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi hospitalizado às pressas no hospital de base, Centro de Traumas em Brasília. Advogados e familiares não foram avisados pela justiça. Agentes de polícia penal estão apreensivos. Logo mais informações. Todo mundo vê isso daí e falou, cara, o que é que tá acontecendo? Esse foi o marco zero do acontecimento do Oswaldo Eustáquio. Depois disso daí, foram sendo mais notícias. Lá falou que a esposa chegou acompanhando o advogado. Estavam lá no hospital. Depois disso daí, lá para as 9h13 da noite, levaram às escondidas o jornalista Oswaldo Eustáquio ao hospital de base, setor de traumas em Brasília. Até agora, advogado e família estão sem informações. Onde está os direitos humanos? O clima começou a ficar tenso, as pessoas começaram a cobrar respostas e não sabia o que é que estava acontecendo com Oswaldo. Não sabia. E aí, passa mais um tempo, 10h52, deputada Bia Kicis chega ao hospital para ter mais informações sobre o estado de saúde do jornalista Oswaldo Eustáquio. Bia foi recebida pela Sandra Terena, que é a esposa do Eustáquio. Então chegou, até o momento ninguém sabia o que estava acontecendo, o clima tá ficando bem tenso, porque, cara, tudo que aconteceu, assim, do nada, o que estava acontecendo? O pessoal ficou bem desconfiado. E aí a gente começou a ter algumas informações que eu acho que começaram ainda a agravar a situação, mostrando que foi um negócio muito complicado. Olha só. A mulher do Oswaldo, ela veio ao público, aqui a tweet aqui já na 00h20, falou o seguinte, ó, gente, estou aqui no hospital, só falei com o médico. Fui informada que meu marido teve fratura na 5T, que seria lá a vértebra 5T na região do tórax. E chegou ao hospital sem o movimento das pernas. Isso é muito complicado. Até agora, nem eu nem o advogado podemos ver meu marido. Angustiante isso, ele precisa fazer uma ressonância. O cara tá sem sentir as pernas. E até o momento segue no mesmo quadro. Não se sabe ainda se é irreversível, se é reversível. Precisam fazer exames. Vão ser feitos agora pela manhã. E ela depois diz, ó, às 00h46, que o advogado conseguiu entrar. Já ela não. E aí tá todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. E aí saiu depois um laudo oficial sobre a questão do Oswaldo, que falava o seguinte, ó. Teve aí o Oswaldo, 42 anos, motivo da internação, fratura em colabamento da T5 menor que 30%, hernial discal traumática, interrogação, contusão medular, interrogação. História da doença atual. Paciente com relato de queda de altura estava em cima da privada tentando arrumar o chuveiro e após ficar algum período submerso na água, quando socorrido, já encontrava-se paraplégico. Relata que está por livre escolha há 5 dias sem comer e sem tomar água. Relata que há cerca de 25 dias foi diagnosticado com dengue e teve os mesmos sintomas. TC da coluna total, 21/2/2020. Acunhamento do corpo vertebral torácico T5 com colapso parcial de sua placa terminal superior, determinando redução de sua altura em até cerca de 30% sem retropulsão do muro posterior. Aí são vários termos. O mais importante, o cara não tá conseguindo andar. Isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Muito complicado. E aí, passa o seu tempo. Aqui eu não lembro a hora de cabeça, mas eu quero mostrar para vocês o relato do advogado do Oswaldo. A Cisu colocou o seguinte, ó. Primeiro, vamos orar pelo Oswaldo. Primeira coisa, que todo mundo deveria fazer. Segundo lugar, cobrar do STF que, cara, o que é que tá acontecendo? Sabe? Não dá, velho. O que o STF vem fazendo tá muito complicado. Terceiro, agradecer os policiais penais que salvaram a vida do Oswaldo. E quarto, orar para que cobremos por justiça sem praticar injustiças. A primeira parte do vídeo ele falou algumas coisas, mas o mais importante é a segunda parte. E eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Bota aqui.
aqui na câmera. Aí bonitinho. Descer aqui um pouquinho mais. Tá bacana. Olha só. Sim, jogando água. E ele foi tentar enroscar o pano pra dentro. Ele subiu em cima da pia, aí fez assim, né? Muita água caindo, escorregou, caiu assim. Caiu aqui, ele caiu assim, ó. E bateu. Aí caiu e ficou desafornado. E de cara pra baixo. Ele começou a gritar, tá maletando o cara pra baixo e ele apagou. Parece que eu acho que alguém estava lá, assim, de cela, deve ter ouvido um barulho, alguma coisa, né? Chamou e esses dois caras entraram correndo e socorreram ele e salvaram a vida dele. É um agente da Macena de Gold. Então vocês estão vendo aí, o relato do advogado pelo próprio Oswaldo é que escorregou, caiu e tudo isso aconteceu. Eu acho que, independente de tudo, eu faço a pergunta, né? Qual foi o crime cometido pelo Oswaldo para ele estar lá? Crime de opinião? A opinião que ele tem não é cabível? Ainda que você fale assim, não, mas ele tinha medida cautelar, que ele não poderia se aproximar a tantos metros do STF, isso, aquilo, outro, tá. Mas para chegar nesse ponto, o que foi que aconteceu antes? Para chegar nesse ponto, o que foi que aconteceu antes? Isso aqui é bem complicado, pessoal. Bem complicado. Já imaginou se o cara ficar sem andar? E aí, a Bia foi lá, que tava lá, deu alguns relatos também, fala o seguinte, ó. Acabo de ser do hospital de base, onde estive com o médico que atendeu o Oswaldo. Ele fez uma tomografia e está com a lesão na quinta vértebra que precisa ser investigada por uma ressonância magnética. O hospital de base não possui esse aparelho. E ela fala que é um absurdo, será a primeira emenda dela em 2021. Antes de passar aqui pro próximo, teve gente que criticou nas redes. A Bia falou, não acredito, a emenda dela vai ser para conseguir um aparelho de ressonância. E aí, tipo assim, na boa, eu não consigo entender. Peraí, quer dizer que o deputado ele não pode trazer melhorias para a vida das pessoas? Hoje, tipo assim, hoje foi o Oswaldo, mas quantas pessoas não sofrem por a falta de um aparelho de ressonância? Qual o problema disso daí? Segundo lugar, ainda que ela deveria gastar o dinheiro de outra forma, por isso, aquilo outro, cara, já pensou assim que o ser humano tem um negócio chamado empatia, e por ela estar lá, ver todo o sofrimento da família, às vezes ela pode se compadecer, num momento de emoção, colocar isso aí no Twitter. Cara, eu não consigo ver um cenário que alguém conseguisse reclamar da Bia. Fazer emenda pra comprar um aparelho de ressonância. Então, assim, eu não sei, às vezes me passa a impressão que, sabe, por exemplo, quantos por cento do Brasil não tem água limpa em casa? Quantos por cento nem água tem? Ah, não, Bolsonaro fez lá obra de água. Só faz obra. É tipo assim, cara, peraí. Dá uma qualidade de vida pras pessoas, agora é errado? Só vale o que se for pauta conservadora do tipo, a gente proibiu ideologia de gênero. Então, bate palma. Se não for isso daí, não vale a pena. Sabe, a gente tá caminhando pra um caminho que tá ficando meio estranho as coisas. Depois a Bia fala o seguinte, ó. A expectativa é de que o exame seja feito em outro local em 2 dias. Cara, 2 dias pra fazer o exame. Inacreditável. Falei com o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Gustavo, para garantir junto ao governo do Distrito Federal que a ressonância seja feita nas próximas horas, a fim que se identifique a real extensão da lesão e se dê o tratamento a tempo. Cara, isso aqui não dá para esperar. Já contactei um dos maiores neurocirurgiões em coluna do Brasil e o pus em contato com o médico do Hospital de Base de Brasília. Ele está acompanhando e me dando as orientações. O mais importante é cuidar da saúde depois da apuração dos fatos. Eu também acho. Muito mais importante agora é que o Oswaldo consiga andar. Eu não entendo o que é que pode ter mais importante do que isso. E depois ela fala, ó, acabo de receber uma ligação do delegado Torres, que conversou com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Okumoto Osney, que garantiu que a ressonância será feita amanhã às 7 horas da manhã. No caso, hoje, né, já deve ter sido, já foi feita no hospital, não sei o que seria o U, né? Obrigado, secretário Anderson e secretário Osney, pela pronta resposta. Agora, rezar para que tudo termine bem. E o clima tá aí. E por que eu tô falando que as coisas estão ficando um pouco sérias? Eu tô sentindo que o clima das redes, ele tá subindo como um todo. De todos os setores. E não só sou eu que acho isso. O Daniel Silveira, ele veio a público para falar o seguinte, ó. Situação real do Oswaldo Eustáquio.
O encanamento de sua cela estourou e começou a inundar a sala. Ele subiu no vaso para tentar consertar, escorregou e bateu o pescoço na pia, lesionando a vértebra. Foi um acidente, mas que alguém causou, pois não era para ele estar lá. E eu acho que realmente não era. Por que Oswaldo estava preso? Não era para nada disso ter acontecido. Ele foi vítima de ações ilegais e arbitrárias. E aí o Daniel Silveira atribui o Daniel, deputado, ao Alexandre de Moraes, que é integralmente culpado pelo fato que pode deixar o Oswaldo paraplégico. Isso mesmo, o ministro é culpado e por isso deve pagar pelos seus reiterados crimes. Antes que algum venha perguntar a fonte é ele. Foi passado ao advogado que me passou. O dano colateral tem um culpado, que é Alexandre de Moraes, mas fato que houve um acidente.